Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock, nosso encontro semanal para falar dos bastidores do esporte a motor, sempre ao lado de grandes personalidades, Nicola Giafani, do automobilismo, e essa de hoje eu diria que talvez seja uma das maiores do automobilismo brasileiro. Ale, vamos falar de organização de evento, vamos falar sobre promotores. Não tem como não mencionar o nosso convidado de hoje. O cara já fez parte da Stock Car, hoje em dia comanda Copa Truck, comanda NASCAR junto com a HB20. Carlos Coll, muito obrigado por aceitar o convite e estar participando aqui com a gente hoje. Não, eu que agradeço o convite, é um prazer bater um papo com vocês. Coll, para a gente começar, eu queria saber como surgiu essa paixão pelo automobilismo, quando nasce isso e quando você se torna organizador de eventos. Como é que é essa linha do tempo? Quantas horas de programa a gente tem para falar disso? Não, gostar de carro desde moleque, criança, né? Fazia coleção da revista Quatro Rodas, acompanhava tudo, etc. E fui fazer engenharia mecânica por conta disso, né? Mas corri de kart, comecei a correr de kart já com uma idade, estava na faculdade de engenharia já. Comprei um kart em 1972, eu já estava no segundo ou terceiro ano de engenharia, né? Tive uma oportunidade ímpar, né, que o destino me proporcionou de, durante uma parte de um ano, no começo da carreira do Ayrton Senna, a gente foi colegas de equipe, né? É mesmo? Legal. Eu acho que raras vezes comentei isso. E eu tive a oportunidade de ver nascer aquele que se transformou no maior ídolo brasileiro do esporte, né? Você era companheiro de equipe dele, Coll? Mas era tipo você graduados e ele cadetinho? Como é que era? Ele começou no cadete, né? E eu comecei numa categoria que chamava terceira. Tinha terceira, é diferente de hoje, né? Terceira, segunda, primeira, aí tinha segunda 100, segunda 125, primeira 100. E eu comecei nessa terceira 125 e tinha uma oficina pequena ali perto do portão do cartódromo e o preparador chamava-se Robertinho. Eu preparava meus motores na Araçá e o Ayrton preparava em outro lugar os motores dele. E durante, eu não lembro exatamente quantos meses, não sei se foi meia temporada, não lembro muito bem, ele ficou lá junto na equipe. Não eram só nós dois, né? Tinha outros karts que o Robertinho fazia. Mas o fato curioso é que tinha que amaciar motor, às vezes quando eu retificava, eu odiava amaciar motor, né? E ele pedia para amaciar motor, eu deixava ele amaciar motor. Ele era tarado, né? Caramba! Os treinos eram sempre da federação, às quartas-feiras à tarde. Então não faltava uma, né? Ele vinha com o motorista da família, uma Belina azul, o kart atrás da Belina, e deixava lá no Robertinho, às vezes. Essa boa parte da temporada ficou lá. Mas em outras épocas ele tirava, andava com a Belina para cima e para baixo. E eu tive a oportunidade de ver ele, inclusive, desenvolver a técnica dele, que depois ele veio aplicar muitos anos mais tarde até na Fórmula 1. De entrada na curva, de manter a rotação do motor, etc. Ele testou e aprendeu isso no kart. Tá falando que você conseguiu entender um pouquinho do que ele foi desenvolvendo porque ele levou para frente depois. Se você entrar hoje na internet e procurar o estilo de pilotagem do Ayrton, tem lá alguns vídeos e algumas coisas que explicam que ele aproveitou principalmente na época dos motores turbo, que você tinha que manter o motor em alta rotação para ficar cheio o turbo. Uhum. Isso, certeza, foi uma coisa que ele desenvolveu lá no kart. Cara, que fantástico. E ele fazia a tomada da curva, a aproximação da curva, chegava a travar o motor, né, que é direto, e rodava, saía de novo e tentava, feito um louco. Lá pela 10ª vez que eu vi ele fazendo, ele acertava uma, depois acertava outra. Mas o que acontecia? Quando voltava, soltava a aderência das rodas traseiras que ele conseguia ficar bombando o acelerador e manter o motor cheio. E depois, quando apontava para a saída da curva, saía como uma flecha. Porque aí não caía no lagging do turbo, né? Ele conseguia no caso voltar. da Fórmula 1 depois, muitos anos, você pode pegar aí, você vai ver isso. Você vai lembrar disso que eu estou falando. Olha, ele viu nascer uma das manobras mais conhecidas do mundo. Aí você andou de kart um tempo, foi isso? E depois como é que prosseguiu? Você continuou junto ao automobilismo? Como é que foi o caminho? Eu corri alguns anos de kart, brincando, estava na faculdade, né? Depois eu parei. Acho que eu parei em 78 ou 79, quando foi proibida as competições a gasolina por a crise do petróleo. E eu não quis transformar os karts e tal. Eu já corria
na segunda senha, nessa época, e vendi meu carro para o Maurício Sandro Sala. Meu kart continuou com ele lá, e depois ele também virou piloto, fez uma carreira legal no Japão e tudo mais, né? Depois eu parei. Aí eu voltei a correr em final de 85 por um acaso. Comprei um casco de uma lancha 23 pés e eu queria pôr um motor de Opala marinizado. E aí eu fui numa das equipes de Stock Car para comprar um já com mais potência, né? Comprei o motor, mas faltavam os componentes, me mandaram numa outra equipe, a equipe do Coruja. Eu entrei lá para comprar um carburador e um alternador, eu acho. Meia hora depois ele tinha me vendido um Opala Hot Car. E eu comecei a correr no Campeonato Paulista e a lancha ficou parada sem motor lá. Caramba. Daí eu comecei a correr no Paulista, fiz várias temporadas, fui campeão paulista, fui vice, etc. Até que me convidaram em 72, eu tinha sido campeão em, 80, estou só misturando as décadas aqui. Foi em 80... Em 91, eu fui campeão paulista e aí eles me convidaram para correr na Stock Car em 92. E eu acabei não aceitando, insisti no Paulista em 92, fui vice. Eles insistiram novamente para eu ir, porque a Stock Car estava numa crise naquele momento. Ela tinha só 11 carros no grid. Dos 11 carros no grid, 4 ou 5 era da Action Power, do Paulo de Tarso, para encher grid. Estava realmente numa crise. E aí eu propus a formação da categoria Light, da Stock Car Light, que começou chamando-se Stock Car B. E aí a CBA, e o promotor na época, aceitou enviar para a CBA. Eu escrevi, me propus um regulamento em que a gente competiria, eu competiria com meus iguais, não com os profissionais, né? Com o Ingo, com o Paulão, com o Chico Serra. Era amador, então não ia ter graça. E ainda tinha na época um problema de uma certa máfia dos preparadores de motores que a gente não tinha acesso. Então, além de competir com os caras super feras, você competia com 30, 40 cavalos a menos. Então, eu não tinha ânimo de fazer isso. Mas como eles me deixaram propor a categoria B, a Stock Light, eu propus um regulamento para largar junto, no mesmo grid, engordaria o grid e eu ia competir com os meus iguais. Mais ou menos o que você fez na Truck, na Elite e na Pro? Também. 30 e aí, anos depois? O que aconteceu? A gente correu, em 93, eu corri a primeira temporada. Na primeira, eu tinha que pôr 6 carros no grid para a CBA homologar a categoria. E foi em Goiânia. Eu ajudei os amigos do Paulista, né? Emprestei roda para um, câmbio para outro, levamos 6 carros. Homologou a categoria. E aí eu também coloquei, para facilitar o custo, coloquei no regulamento que podia correr em duplas. Você acha que ali nasceu o seu começo como promotor? Você acha que foi ali, tanto nessa parte de regulamento, quanto de organização e tentar mobilizar as equipes, os preparadores? Você começou a entender mais como funcionava? Sem dúvida foi um aprendizado, mas nunca me passou pela cabeça a questão de ser promotor ali naquele momento, não. Foi muito mais tarde que isso aconteceu por uma obra do destino mesmo. Eu escrevi no regulamento que o campeão tinha que ser necessariamente promovido para a categoria principal. E como eu fui campeão, eu fui para a principal. Aí já não fui mais em dupla, fui correr sozinho. E foi quando virou de Opala para Ômega. Como o Ingo e o João Belli e eu e o Gregão tínhamos sido os campeões, a General Motors nos convidou para testar o primeiro protótipo Ômega Stock Car, que tinha sido construído dentro da fábrica da General Motors em São Caetano. E nós fomos para Londrina fazer os testes. Eu fiz os 2 dias de teste primeiro para tirar o grosso dos problemas do carro. Depois passei para o Ingo, para o João Belli, eles refinaram os testes, né? E esse carro nunca correu, ele ficou um protótipo só de testes. Ele ficou muitos anos no Museu da Ubra, da Universidade de Porto Alegre. Até que um dia um diretor da GM me ligou e falou, olha, a gente vai retirar de lá o carro. E fizemos uma reunião de diretoria e achamos que o melhor lugar desse carro está com você, na tua garagem. Me mandaram o carro. Está comigo até hoje, é um ícone. Tá lá, virou peça de recordação. Exatamente. E recentemente teve uma festa dos 100 anos da GM no Brasil. Eles me ligaram para pedir emprestado. Dá para levar lá? Eu falei, levei lá, colocamos exposição, foi muito legal. O carro está bonitão até hoje, né?
o primeiro Ômega Stock Car. Aí eu corri em 94, corri em 95, aí a coisa ficou muito profissional, ficou séria, eu tinha patrocínio. Daí, como eu tinha uma atividade, uma pequena indústria metalúrgica, eu tinha que me dedicar pouco a isso, podia me dedicar pouco a isso. E eu achei que era muita pressão e tal, já não estava me divertindo, virou pressão, eu resolvi parar de correr. Mas nesse ano o Wilson Fittipaldi tinha montado uma associação de pilotos e me convidou, entre 3 componentes a mais, para fazer uma diretoria. E mesmo eu parando de correr, eles pediram para eu continuar na associação. E eu continuei ajudando para ficar no meio. Aí eu trouxe o Dr. Dino Altman para incrementar as questões de segurança médica até hoje, nos eventos. O cara está até hoje lá. Ele é o responsável médico do GP Brasil há muitos anos, né? Ele foi também diretor médico da FIA durante alguns anos. E ele colaborou muito para a melhoria das questões de segurança nos autódromos e do atendimento nos acidentes e na parte preventiva, muito legal. Aí no final de 98, o André Bier, que é o vice-presidente da GM no Salão do Automóvel na coletiva, anunciou que estavam se retirando da Stock Car, sem avisar ninguém. E a Stock Car dependia 100% das empresas da General Motors, de patrocínio. É o Banco GM, a Cedelco, Delphi e a própria GM. E eles cortaram. E aí tinha morrido a Stock Car naquele momento. Então, Ingo, Chico, Paulão ficaram desesperados, me pediram para eu ir à GM e tentar uma reversão. Eu fui, eles foram comigo, inclusive, os 3, porque eu nem seria atendido, né? Fui atendido pelo nome deles. Mas eles gostaram do meu projeto, pediram para incrementar, fizemos mais 2 reuniões, não sei o quê. Enfim, acabou que virei promotor. Do nada, sim. Do nada. Virei promotor por uma circunstância dessa. Eles falaram, vamos apostar 1 ano no teu projeto e vamos ver o que dá. Mas já na terceira corrida me chamaram, que quiseram renovar para o ano seguinte, mandaram o projeto para Detroit, eu fiz um projeto de mais longo prazo, e aí eu já coloquei que eu gostaria de ver ela ser multimarcas num futuro próximo, estabelecemos os prazos, chamava-se Chevrolet Challenge o evento, eu falei, tem que tirar esse nome. Eles foram topando tudo e me chamaram para assinar um contrato de 5 anos. Foi o contrato, à época, mais longo de um patrocínio esportivo no Brasil. Eu assinei e foi sendo renovado depois. Isso, a marca Stock Car pertence à Chevrolet, à General Motors, até hoje. É um contrato à parte, eu assinei 2 contratos, um de cessão de uso da marca e outro de patrocínio, né? E aí foi embora. Daí cresceu bastante. Logo em 99, a gente encomendou um projeto para o Edgardo Fernandes na Argentina, de um chassi tubular, que eu queria poder ir intercambiando os modelos de carro conforme a indústria precisasse. Trouxemos o protótipo aqui para o Brasil e o projeto, e aí levei para a JL, da família Giafone, seu Zeca Giafone, que abraçou a ideia, foi importantíssimo na história do crescimento da Stock Car, porque ele confiou em mim, confiou no projeto, e a gente trabalhou junto, e daí fomos embora. Você falou sobre a confiança, principalmente de patrocinadores confiar. Esse é o ponto que eu queria trazer. Como que foi para você, na época, conquistar credibilidade como um promotor novo que está nascendo no mercado diante de outros que já existiam? Realmente é complicado isso no começo, né? Principalmente que eu não tinha nome nenhum nisso, né? Mas o que foi importante foi que a GM me deu esse aval ao me convidar para renovar o contrato. Já no primeiro ano, eu consegui trazer uma carta de intenções para completar o meu projeto, porque eu propus à GM de ela ficar só como uma dos patrocinadores, uma patrocinadora, com 25% da verba, e eu ia buscar 3 outros. Mas eu consegui trazer uma carta de intenções logo da Pirelli e da Bosch. Aí faltava só uma para vender das 4 cotas, então a GM falou, vamos. E quando a GM falou, vamos, e nós começamos a melhorar, a crescer e começamos a profissionalizar, e com a renovação de um contrato que eu anunciei de 5 anos com a General Motors, deu credibilidade ao projeto. E daí eu pude costurar novos patrocínios e crescer com a categoria do jeito que ela cresceu. E já no ano 2000 a gente foi para a Globo, e já tivemos 2 provas transmitidas ao vivo pela TV Globo e as outras pela Globosat. E daí a gente ganhou exposição para a categoria
para continuar todo o projeto. Eu acho que foi nesse momento que dá um clique, né? Quando a categoria começa a crescer, você consegue colocar numa TV aberta e aí começam a prestar mais atenção no que está acontecendo, você junto a uma marca muito forte, 3 marcas muito fortes, e você comentou essa parte de patrocínios, né? Toda essa parte estrutural que você teve que pensar para viabilizar a categoria a realmente acontecer. Só que outra parte muito importante que acho que passa despercebido é a relação que o promotor precisa manter com as equipes. Você sempre foi um cara que se destacou muito por manter uma boa relação com as equipes que estavam ao seu redor, com os patrocinadores que estavam ao seu redor, um cara que sempre procura o bem-estar financeiro não só da categoria, mas de todo mundo que está em volta, porque no fundo é um business tanto para você, quanto para as marcas, quanto para as equipes. E eu queria que você comentasse, ao longo desses anos, o que você, como promotor, considera primordial para manter uma boa relação com quem está ao seu redor e fazer todo mundo ganhar quando as coisas vão bem? O automobilismo é um esporte que se caracteriza por ser um esporte de equipe, né? Já os pilotos têm que trabalhar em conjunto com seus engenheiros, com seus mecânicos, é um trabalho em equipe. Nunca um piloto conquista um resultado sozinho, né? E nem a equipe, evidentemente, sem o piloto. E eu entendi logo que o promotor tinha que se integrar a essa visão de equipe. Não poderia ser uma relação autoritária, nem unilateral. Tem que ser uma construção realmente de união e de atingir os objetivos, estabelecer os objetivos. É claro que o promotor ele tem a responsabilidade de estar lá no timão do barco, né? E essa responsabilidade é grande e é complicado, não é fácil. O automobilismo é um esporte em que você tem que administrar muitos conflitos de interesses, porque é uma competição. Então, você administra todo o tempo relações tensas entre pilotos e equipes, entre as próprias equipes, etc. E eu sempre tive essa característica de conseguir me relacionar bem com todo mundo. Mas é desgastante, muitos momentos difíceis, porque tem muitas controvérsias, eu queria implantar novidades, eu queria crescer. E o ser humano tem do jeito normal do ser humano, é ser resistente às inovações. As mudanças grandes. As mudanças grandes, né? Então, de cara, quando eu mudei o carro inteiro, para sair de um monobloco de um ômega para ser um chassi tubular, e já preparei o chassi tubular para receber o motor V8 no segundo ano. Eu fiz em fases para não encarecer para as equipes. No primeiro ano, continuou a mesma motorização e câmbio, mas estava tudo projetado para receber o motor V8 no ano seguinte, que foi em 2001. E a gente trouxe o motor americano, V8, e aí foi onde eu consegui equalizar, democratizar a potência. Porque a JL fez um excelente trabalho, se estruturou com dinamômetros e tudo mais, e eu botei um target muito apertado de mais 3, menos 3 cavalos de potência em 450 cavalos, e a JL conseguiu fazer, e com isso eu resolvi um problema do passado, que eu, quando corria, eu sofria essa diferença de potência de motores, aí estraga toda a competição. E consegui baixar o custo também. Então, os dois objetivos foram atingidos, e quando o grupo, apesar de uma resistência inicial, viu que deu certo, eles voltavam para mim para me pedir desculpa por terem me atropelado tanto, me atrapalhado tanto para implantar. Não vou citar nomes, mas vários pilotos famosos disseram, alguns deles, por exemplo, que eu lembro aqui, voltaram, puta, desculpa, eu fui contra, não tinha entendido, tá ótimo, tá maravilhoso. E aí você conquista, confiança você não impõe. Confiança você conquista com a sua coerência de atitudes, com equilíbrio, principalmente equilíbrio emocional, parceria, nada de autoritarismo, né? Autoridade é uma coisa que você conquista, autoritarismo é coisa que você quer se impor. Eu não acredito nisso. E também com os patrocinadores eu comecei a traçar parcerias, não vendia nada. Eu chegava, eu não estou vendendo uma enciclopédia de livros que você não precisa, eu quero entender como a nossa plataforma pode ser útil para o seu produto, para a sua empresa, e juntos vamos construir o modelo dessa parceria. E graças a Deus eu construía parcerias que duravam vários anos. Várias delas, com grandes empresas, duraram muito tempo. Em 95 nasce a Vicar. E eu queria entender o porquê da criação da Vicar, que ela nasce com um objetivo e acaba hoje sendo com outro propósito.
Como que é essa linha do tempo? Em 95 eu criei a Vicar porque eu tinha um patrocínio para correr de Stock Car da DeWalt, ferramentas DeWalt, do grupo Black Decker. E eles queriam nota fiscal do patrocínio, então eu tive que abrir uma empresa. E abri essa empresa para isso, não tinha qualquer outro objetivo, e ela ficou aberta. Inclusive, talvez pouca gente sabe disso, né? Vicar, eu não tinha um nome para pôr, eu pus as iniciais da minha mulher e a minha. Virgínia Vicar de Carlos, por isso é Vicar. Ficou aí até hoje, ela está no mercado aí. Não é mais minha, faz tempo, não sou eu, não tenho mais nada a ver, mas Eu tinha curiosidade de saber o que significava Vicar, eu não sabia. Eu tinha ideia. E só a curiosidade, a Vicar hoje, o nome ainda comporta o nome e é a empresa que faz parte e toca a Stock Car hoje em dia, mesmo que não tenha mais a ver com você, né, Cole? Isso, eu vendi em 2013 a Vicar para o grupo Time for Fun, T4F, fiz todo um processo de sucessão, treinei outra pessoa para ficar, dirigi a companhia, tudo até eu sair. E depois, no final de 2018, o pessoal da Truck já tinha me chamado. A Fórmula Truck tinha tido problemas e tal, descontinuou, não conseguiu mais continuar. Pilotos, equipes e a própria CBA me pediram para retomar, continuar. Aí eu criei a Copa Truck, porque na época me foi proibido usar a marca Fórmula Truck. E eu criei a Copa Truck e voltei para o automobilismo. Eu tinha ficado fora há um tempo. Mas final de 18, a Time for Fun me chamou e falou, tá mal, tem muito problema com a Stock Car, nós estamos com problemas financeiros, não empata o jogo, não dá lucro, estamos com problema com a Globo, com a GM. Eu falei, pô, só isso que vocês estão de problema? Mas aí eu não pude negar o pedido de, poxa, eu criei uma relação quase que familiar com todas as equipes, com os pilotos, com os mecas, né? Os mecânicos carinhosamente chamados de mecas, né? Mecas. Eu até criei um evento para eles todo final do ano, que em Interlagos a gente fechava a temporada e na quinta noite eu fazia um churrascão só para eles, então chamava Churrasmeca. Que legal. Não podia entrar piloto, não podia entrar engenheiro, chefe da equipe, eu não podia entrar, ninguém podia entrar. Poxa, que legal. Só eles. Mas isso é uma maneira também de manter a união do grupo, de todo mundo somando para o mesmo objetivo. E cabe ao comandante lá que vai com a mão no timão, com essa responsabilidade, também dizer para onde nós vamos. Nós vamos para Ilhabela, nós vamos para Angra dos Reis, nós vamos para lá, vamos demorar tanto tempo, a estratégia é essa, vamos passar um perrengue no caminho que vai chover, vai ter temporal, o mar vai engrossar. Esse é o papel do cara que está com a mão no timão. Mas tem que manter um trabalho funcionando, né? Fazendo analogia com o barco, todos os marinheiros, os marujos e não sei o quê, tudo tem que saber o que vai fazer e tem que estar alinhado com um projeto e com um determinado objetivo. Quando a categoria está num momento difícil, tudo que você menos quer é ter prejuízo como equipe, como categoria. Então, no momento que já está tudo muito difícil, você falar, cara, como é que eu vou fazer uma categoria? Como é que eu vou mudar tudo de uma forma que as marcas se interessem, que foi o que você fez quando trouxe a Corolla, só que ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer os carros terem a cara da marca sem gerar um custo adicional para as equipes e inviabilizar o negócio? Porque assim, você quer mudar, você quer deixar bonito, mas isso custa caro. Então, o grande lance que eu acho que você fez muito bem com o jogo de cintura, junto com a marca, junto com as equipes, é como é que a gente pode reformular a categoria para deixar interessante para as marcas, ao mesmo tempo sem gerar um custo adicional muito alto para as equipes, e aí, quem sabe, ali no custo-benefício, no ano seguinte a gente pode começar a ter um aumento no engajamento da categoria de novo, tanto das marcas quanto do público, né, Cole? É exatamente isso. O desafio é grande, mas é legal, né? É gratificante quando a gente vence o desafio, dá certo, funciona. Claro, nem tudo funciona exatamente como a gente prevê. Nunca, né? Num primeiro momento, mas faz parte. E aí, o importante é que quando tem problema, quando o barco vai passar por uma tempestade, é a união. Todo mundo tem que trabalhar unido ali naquele momento para resolver os eventuais problemas, né? E o que aconteceu? Terminei os carros, final de 2019, fiz os testes todos de equalização entre as marcas, convidei o Ingo para fazer para mim, os dois carros em branco, um Chevrolet e um Toyota, no Velocitar, até por uma deferência ao Ingo, que todo automobilismo tem que fazer, ao Ingo Hoffmann, Paulo Gomes, Chico Serra, todos tantos nomes aí importantes. Imortais. Exatamente.
E depois partimos, eu convidei o Vitor Jens, que não estava correndo, para ser o meu piloto oficial de teste. E aí começamos a fazer vários testes. E depois, quando as equipes montaram, eu fui para Curitiba e fiz o teste com piloto e equipe oficiais, um Toyota e um Corolla, Ricardinho Maurício e Ricardo Zonta. Quando a gente equalizou os últimos pentes finos lá das duas marcas, isso foi no dia 10 de março de 2020. No dia 13 de março foi decretada a pandemia. Nossa. Aí foi outro perrengue. Aí as equipes entraram em crise, nós vamos quebrar. Eu falei, ninguém vai quebrar. Fica quieto aí. Aí a gente fazia videoconferência a cada 2 dias para eu manter a turma unida, a moral alta. Eu não sabia o que eu ia fazer, ninguém sabia o que fazer, mas alguma coisa a gente ia fazer. E aí começamos a trabalhar, começamos a estudar a questão toda de criar um protocolo de Covid para tentar aprovar com os governantes. Consegui aprovar um protocolo com o prefeito de Cascavel. E em junho a gente fez o primeiro evento sem público do esporte depois da pandemia, mesmo antes do futebol, que foi uma corrida da Truck em Cascavel. E serviu de um evento teste. E eu tinha escrito no protocolo que pessoas com mais de 60 anos não podiam estar. Além do negócio de gel, distanciamento social, máscara, face shield, todo aquele negócio, sem público, número mínimo de mecânicos e tudo, e sob a fiscalização da vigilância sanitária ferrenha. E eu mesmo não pude entrar no autódromo. Fiquei do lado de fora, corradinho, façam isso e aquilo, o que está acontecendo? Louco. Mas tivemos carimbo 100% de aprovação da vigilância sanitária, me abriu portas, eu fui para o governador Caiado em Goiânia e consegui a liberação de fazer uma prova em Goiânia, e daí eu juntei tudo, juntei a Stock Car, a Truck, juntei a Light, HB20, sei lá o que, juntei tudo que tinha lá e fizemos uma meia temporada, diminuiu o número de etapas. E no meio do caminho, para não perder os contratos, sugeri às equipes que renegociassem imediatamente com 30% de desconto os seus patrocínios para entregar meia temporada. Isso 2, 3 meses antes de fazer a primeira prova. E todos os patrocinadores entenderam a nossa iniciativa antes de eles cortarem, que eles tinham motivo para cortar, e pagaram para ver. Não perdemos nenhum patrocinador, nem eu como promotor, nem as equipes perderam, mas tudo com um budget muito reduzido, fizemos tudo muito apertado, mas entregamos. E daí, então, entreguei o meu trabalho, que era de 2 anos, meu job era 19 e 20, entreguei a temporada e que daí foi feita a venda para a pessoa que hoje, para o Lincoln, que comprou. Eu ajudei muito nessa intermediação da negociação para ele comprar. E, enfim, aí montei uma equipe toda nova, escritório, tudo, porque parte da equipe que eu tinha lá na Time for Fun era do grupo Time for Fun, né? O financeiro, o jurídico, RH, tesouraria, blá, blá. Aí eu tive que montar tudo isso, montei, convidei o Fernando Giulianelli para vir, para ser o nosso VP de marketing comercial, e ele veio, e eu entreguei em dezembro o meu trabalho, entreguei as chaves e voltei para a Copa Truck, para uma dedicação exclusiva, e aí que a gente realmente começou a rampar a Copa Truck. Você tem falado bastante de segurança e você é muito preocupado com a segurança de todos que estão envolvidos no evento, não só dos pilotos. A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema muito grande com autódromos. Na verdade, a ausência desses autódromos. São poucos, alguns que têm para ficar pronto há muito tempo. Como que é para você, enquanto promotor de evento, colocar caminhões que são enormes e que me levou para dar uma volta rápida, é um negócio gigante, e nessas pistas, ou escolher uma boa pista para conseguir colocar a sua equipe toda de uma forma que elas fiquem seguras no fim de semana de corrida? Essa é uma dificuldade que o automobilismo enfrenta há muito tempo, né? A qualidade dos autódromos e o número de poucos autódromos. E ainda nós fomos perdendo alguns no meio do caminho, como perdemos um ótimo autódromo, foi Curitiba. Né? Não cheguei a andar, queria muito. Infelizmente, você não vai ter essa oportunidade. Né? Era legal de correr lá, eu corri muito lá e depois organizei muitas provas lá.
Depois perdemos Brasília, né, que está em fase de reforma, espera-se que fique pronto no final desse ano, né? E aí estamos no aguardo de Chapecó, que está em construção, da volta de Brasília e no Mato Grosso, em Cuiabá, que está sendo construído um também, espera-se que esteja pronto para o final do ano que vem. Então vai melhorar um pouco essa quantidade de autódromos. Nós temos um autódromo novo que está perto de Juiz de Fora, uns 40, 50 quilômetros de Juiz de Fora, que eu já fiz lá 2 eventos, e esse ano fechou Santa Cruz, que estava no calendário, para reformas, o que é bom, mas ficou ruim o timing, porque eu já tinha feito o calendário no final do ano passado e tal, aí recebi um ofício da prefeitura que ele ia ficar fechado até setembro, e a minha prova em agosto, e a gente foi para Potenza, então essa prova vai ser transferida para Potenza. Queria aproveitar o gancho do Alê, agora entrando um pouquinho em Copa Truck. Qual você saiu de uma categoria como a Stock Car, onde o carro é o mesmo para todos, obviamente, como você falou, né, o envelopado do carro ele era diferente, mas era mesmo motor, ele era uma categoria monomarca, por assim dizer, no sentido de construção do carro, motores. Para uma categoria como a Truck, onde você tem ali apoio de 3 montadoras, tem a Volkswagen, você tem a Iveco, você tem a Mercedes dentro do evento, ativamente com as equipes. Cada equipe tem seu motor, cada equipe tem seu desenvolvimento, e eu imagino que, assim, para nós que estamos na categoria, isso é muito legal, proporciona muitas oportunidades de crescimento e relacionamento com as marcas, fazendo elas se manterem conosco ao longo dos anos. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que para você, promotor, isso gera um pouco de fricção ali no meio, porque, ao mesmo tempo que é bom ter esse desenvolvimento, você cria um gap entre as equipes que podem investir mais, que podem investir menos, e aí a questão do regulamento fica super delicada. Eu queria entender como que você trabalha no seu dia a dia para tentar transformar isso num espetáculo legal e, ao mesmo tempo, manter as marcas engajadas dentro da Copa Truck. Excelente pergunta tua. Foi um desafio grande, está sendo até hoje para mim. A questão de ser um multimarcas, com as equipes com liberdade de construírem seus caminhões, etc., no caso da Copa Truck, e de ser multimarcas monotipo, como eu implantei na Stock Car, tem vantagens e desvantagens. Na monotipo, a gente tinha um único fornecedor. Então, traz para a gente a responsabilidade, para mim como promotor e para a empresa fornecedora de carros e de motores e tudo mais, uma responsabilidade muito grande da igualdade, da equalização. E aí, quando acontecem problemas, e eles acontecem, principalmente na virada de carros novos, né? Eu lembro que em 2009 foi uma das mudanças grandes. A gente mudou todo o carro, né? A JL projetou lá, segundo os meus pedidos, um carro totalmente novo. A gente, logo na primeira, segunda corrida, a gente teve alguns problemas. E aí, que são naturais de acontecer, porque mesmo que você pega um protótipo, faz teste, 2 e tal, quando você põe 30 na pista é diferente. Então a amostragem é muito maior, aparecem detalhes que você não pôde constatar antes, né? Está acontecendo agora com essa geração nova da Stock Car. Que é completamente normal, né? Quando o carro é novo, se espera esse tipo de... Não se espera, mas sabe-se que corre-se esse risco, né? Naquela época, por sorte, os problemas foram muito rápidos serem solucionados, foram simples, né? A gente teve uma história que os capôs voavam pela aerodinâmica, mas só foi mudar a presilha, não sei o quê, na segunda corrida estava resolvido. Mas o que acontece? Os pilotos, principalmente, que são as estrelas e que vão atrás dos patrocínios, alguns, outros são contratados pelas equipes, ficam desconfortáveis, né? E aí o promotor e a empresa que fabrica os carros ficam na vitrine, né? Elas são as culpadas. E são, entre aspas, mas é contingência, acontece. E esse é um momento delicado que gera muito desgaste para o promotor neste modelo. Eu passei por alguns perrengues assim, mas por sorte foram pequenos e rápidos. E pelo espírito que você mencionou antes, que eu tinha de união com todos, foi relativamente fácil de a gente contornar e resolver. E as soluções aconteceram muito rápido, inclusive com a contribuição das próprias equipes. Sempre tratei isso de uma maneira democrática, né?
isso que está acontecendo agora, pilotos vão na imprensa reclamar e bababá, eu não sou a favor do exagero da reclamação, principalmente em público, porque denigre um pouco o negócio de todo mundo. Mas não posso tirar a razão deles vamos dizer assim, da questão do incômodo que eles estão passando, porque eles vão buscar muita verba, que custa caro hoje, 5 milhões, um carro na Stock Car, uma temporada, e eles têm que dar satisfação para os seus patrocinadores. A culpa não é minha, né? Então, eu entendo essa coisa, né? Talvez pudesse ser feito de uma maneira um pouco mais amena. Claro, não adianta esconder que não tem um problema, existe. Então, o patrocinador, putz, estamos arrumando, tal, né? Vamos junto com o promotor, com o fabricante, resolver. O outro modelo, o multimarcas do caminhão é um multimarcas para valer, ou seja, cada caminhão tem um projeto diferente. A arquitetura dos motores é completamente diferente. No começo eu tinha motores com 9 litros, motores com 12 litros, motores com 13,8 litros. Eu tinha os motores Cummins no começo do Volkswagen, corriam com Cummins 9 litros. A Iveco corria com motor 13,8 litros. E eu falei, caramba, que bagunça é essa? Como é que eu vou organizar isso aqui? Duas coisas, eu preciso segurar os custos e preciso dar competitividade a essa categoria. Daí, aos poucos, eu trabalhei, os motores Cummins foram substituídos por motores de 12 litros da MAN, e eu avisei um ano antes a Iveco que eu ia limitar a cilindrada em 13 litros, se eles podiam preparar os seus motores para o ano seguinte com 13 litros. E eles aceitaram, aí eu fiz a primeira normatização de equilíbrio. Mas, simultaneamente, eu desenvolvi com o fabricante de turbo, a Biagio, um turbo específico e único para todas as marcas. E consegui fazer as montadoras entenderem que aquilo era conveniente. E eles aceitaram o turbo. E nesse turbo, a gente colocou uma ferramenta, um dispositivo que chama Westgate, que é um limitador da pressão do turbo. Então, a gente colocou 2,8 de pressão no turbo para todo mundo. E ainda colocou uma válvula pop-off de segurança regulada em 3,1 na admissão, uma válvula que foi muito usada na época da Fórmula 1 de turbo, para ela ser uma garantia que, se falhasse a primeira válvula, a segunda não ia deixar falhar. E todos tinham que regular isso. Qual foi o outro desafio que foi aí, né? Eu tinha que dar um pouco do viés sustentabilidade para a categoria. E o caminhão, principalmente motor a diesel, nas estradas, ele é o vilão das estradas por 2 motivos. Por segurança, que ele provoca acidentes quando tem... Não que ele provoca, quando acontece acidentes, são ruins pelo peso do caminhão, e fazem fumaça preta. E aí, na questão da fumaça preta, juntamente com uma empresa de tecnologia que veio ser parceira, a gente desenvolveu a primeira telemetria real do automobilismo brasileiro. Se chamava telemetria o que era aquisição de dados, que é quando você para no box, chupa os dados no computador. Essa é realmente a primeira telemetria real, em tempo real. Sobem os dados para uma nuvem, onde tem um algoritmo que interpreta os parâmetros que eu coloquei, que eu queria, para a limitação de emissões, desce em tempo real para os computadores dos comissários, e daí tem toda uma regra de chamar para a box para corrigir a programação dos motores para não fazer a emissão. E dá dor de cabeça para os pilotos hoje? Isso deu muita dor de cabeça. Hoje já aprenderam a lidar com isso. Apanhei muito das equipes, apanhei muito dos pilotos, mas insisti e deu certo, porque a gente tem uma categoria limpa hoje e a tecnologia está funcionando para a categoria. É claro, uma saída de baixa, uma troca de marcha e tal, sempre tem alguma golfada da fumaça, é inevitável por ser característica do motor diesel, mas as corridas estão muito melhores do que eram no passado. E a questão que você coloca da segurança, o caminhão tem uma inércia muito grande porque pesa 5 toneladas. Então, uma das coisas que a categoria tem, não foi minha criação, é um radar, que eu acho horrível, mas acho necessário, no meio da reta, que os pilotos têm que frear para 160, com tolerância até 160,9, e depois retomar, para evitar que numa freada do S do Senna, tipo Interlagos, eles não cheguem a 240 por hora, porque chega. Se tirar o radar, já medimos 242, por exemplo.
Então, é muito rápido, ninguém espera de um caminhão essa velocidade, a velocidade final de Stock Car. Então, para frear isso e poder causar ou ter a possibilidade de causar um acidente mais grave, existe o radar com essa limitação. E daí acho que você chega a uns 190, talvez por aí. Por aí, dependendo da pista. Porque retoma muito rápido também. Retoma muito rápido. E, por exemplo, Tarumã, ano passado, nós tivemos alguns acidentes espetaculares, né? E para voltar lá, eu pedi obras ao autódromo. E foi feita aquela variante, né? Não vou nem é tanto uma chicane, entre uma chicane e uma variante, para ser um pouquinho mais de alta, mas para reduzir a velocidade da aproximação da curva 9, que não tem área de escape, não tem como fazer. E é barranco para o outro lado. E ano passado, um dos caminhões, o Daniel Kellerman, varou e caiu lá embaixo. Perigo danado. Então, eu pedi um muro de concreto naquele lugar, que foi feito, ninguém cai mais lá para baixo. E esta variante, vamos dizer assim, embora num primeiro momento foi incômodo para os pilotos até se acostumarem, mas houve um acréscimo de segurança na aproximação da 9, que reduziu de 20 a 30 km a velocidade de aproximação na 9. Então, eu não fiz de caminhão, mas eu fiz com o safety car e tal, por dentro, por fora, e senti que quando eu fazia por dentro, eu chegava muito mais confortável na aproximação da 9, com o carro na mão, etc. e tal. Então, eu imagino que tenha sido para os pilotos da Truck também. E aí foi aumentada também a área de escape na curva 1, porque foi feita uma obra de extensão do túnel de entrada, né? E não tivemos nenhum acidente até a última volta da última corrida, que por 1 minuto a gente não passava ileso. E que não foi na 9. Não foi na 9, nem na 1, nem no lugar que ninguém esperava, né? E foi um acidente assim espetacular, porque os acidentes com o caminhão são espetaculares, né? Mas, na verdade, os pilotos estão sempre muito protegidos, porque a estrutura é muito forte. E descem, como vocês viram, depois de capotamento e tal, descem conversando, abraçado e vamos, vida que segue. Eu não me lembro da minha fase de Copa Truck ninguém que tenha se machucado. Eu também não lembro. O máximo a gente faz o protocolo médico, que leva para o ambulatório, vai examinar isso e tal. Mas nunca tivemos felizmente, ninguém se machucando. Então, apesar, né, do efeito, né, que dá uma batida de caminhão, até que os fãs gostam de ver, né, nunca ninguém se machucou, graças a Deus. Chegando em Tarumã, o final de semana da corrida, meu engenheiro falou assim, seguinte, cara, tem 2 problemas. Um deles foi solucionado para você, que é a 9. Tem um problema ainda que é a 1, que, aliás, não foi problema porque colocaram uma brita ali que, inclusive, parou os caminhões muito bem. Mas ele falou assim, só por via das dúvidas, entra no caminhão com a credencial, porque se você cair pro outro lado, todo tem como Não, isso foi sacanagem. Fica fácil. Isso eles falavam para mim quando eu corria de estoque lá, 30 anos atrás, sei lá quanto eles brincavam isso comigo. Eu falei, pô... Leva a credencial porque você quer lá embaixo e precisa entrar de novo. Col, olhando um pouco para frente agora, você tem a Truck, você tem a NASCAR e a HB20 no mesmo final de semana. A HB20 sendo uma porta de entrada para o automobilismo, a Truck como uma categoria de ponta aqui no Brasil e a NASCAR que está crescendo demais com o nome americano. Inclusive, o CEO da NASCAR Brasil estava em Interlagos, da NASCAR Internacional, desculpa, estava em Interlagos. Eu queria que você falasse um pouquinho da HB20 e da NASCAR e também da Truck para o futuro. O que você espera das categorias daqui para frente? Tá. A HB20 é uma categoria que eu aconselhei, ajudei o Daniel Kellerman a construí-la lá atrás. E ela começou dentro dos nossos eventos, né? E teve 2 anos, acho que junto com a Stock Car, depois voltou para estar conosco. Ela é uma categoria parceira, cliente, vamos chamar assim. Já a NASCAR Brasil, eu sou sócio dela com o Thiago Marques, eu usei do meu relacionamento de anos com a NASCAR americana, onde eu ia buscar aprendizado para aplicar aqui no automobilismo brasileiro. E daí, primeiro eu aproximei os novos proprietários da Stock Car para fazer uma reunião com eles. Achei que eticamente era a minha obrigação, eu fiz. Não houve interesse da NASCAR, da Stock Car do Brasil e desenvolver um projeto com a NASCAR americana. Passado alguns meses, a NASCAR americana me chamou e falou, você quer conversar? Tem outra categoria que podíamos fazer? Eu falei, tenho. Eu tinha convidado a Sprint Race do Thiago Marques a correr nos nossos eventos. Falei, tem essa aqui, eles estão usando os carros
que são similares ao de vocês, pelo menos na aparência, os Camaros e os Mustangs. E aí começamos a negociar. Foram vários meses de negociação até que chegamos a ponto de assinar um contrato. Eu fui com o Thiago a Charlotte, numa corrida da NASCAR em Charlotte, onde assinamos com o CEO, o COO, com o Jim France, com todo mundo lá. E o Ben Kennedy, que é o herdeiro da família dona da NASCAR, que é o cara que cuida mais da parte esportiva e tudo mais. Um cara jovem, mas muito legal, muito bacana. E assinamos. E começamos o trabalho, eles gostaram muito e começaram a nos incentivar a progredir. E já na primeira entrega de prêmios que os nossos campeões foram receber junto com os pilotos da NASCAR lá nos Estados Unidos, eles já destacaram a NASCAR Brasil como uma liderança das NASCAR fora, das outras categorias da NASCAR fora, como México, Canadá e Europa, que existem, né? E aí nos entusiasmou bastante e ele nunca tinha vindo aqui, o Steve Phelps. Ele veio, o Chad Ziegler, que é o diretor internacional, as outras pessoas do marketing já vieram várias vezes, mas ele veio pela primeira vez. Eu fiquei apreensivo porque tem um choque cultural grande, é diferente a cultura americana, o jeito de fazer evento. Aqui tem um cara no microfone o tempo todo gritando, animando torcida, lá não tem, né? Tem um cara que entra uma vez, faz um anúncio só e fala, por favor, acabou a visitação, pode sair. Pronto, sai todo mundo, não precisa repetir. Mas ele se apaixonou. Adorou, eu fiz reuniões de trabalho com ele no hotel, lá na sala de reunião do hotel, propus coisas para o futuro, perguntei se realmente é um projeto que eles entendem com longevidade, e eles sim, e queremos já, antes de vencer o contrato, a gente já quer renovar e prorrogar para muito mais tempo, e tudo que você precisar para crescer vai e tal. Agora, é muito importante nesse ponto dizer que a NASCAR veio, e esse é meu compromisso, e a minha visão do ecossistema automobilismo, ela veio para somar para o automobilismo brasileiro, não é para dividir nada, né? É claro que, num certo momento, existe um certo desconforto que gera daqui ou dali, parece que a categoria veio para competir com outras categorias, e não é isso. Veio realmente para somar e contribuir com o todo. E o todo do ecossistema, ele precisa se retroalimentar. As categorias criam pilotos e equipes uma para as outras, né? Desde que sai do kart e etc, né? Então, o objetivo da NASCAR Brasil é isso. E vai crescer porque é o destino dela, é crescer. E eu nem que eu queira andar devagar, não vou conseguir, porque os americanos estão me empurrando e o Thiago também. E o Thiago é um parceiro fantástico, né? É um cara que, assim, a gente troca, eu tenho uma diferença de idade para ele, eu tenho muito mais experiência do que ele em ser promotor, mas ele sempre, desde que eu criei a Copa Petrobras de Marcas, e ele corria, e depois que eu vendia a Vicari, ele fala, cara, você tem que voltar, pega a categoria de volta, ela vai morrer, eu não posso. Então ele tinha já uma admiração pelo meu trabalho, e eu tenho uma admiração pelo trabalho dele. É um cara muito mais jovem que eu, com a cabeça mais fresca, com ideias novas, com bastante dinamismo, e a gente se dá super bem. E assim, ele respeita a minha experiência, eu respeito o conhecimento dele e a juventude dele, e eu nunca imponho nada que eu poderia eventualmente usar da minha experiência e tal, dizer, vou impor nada. A gente sempre discute tudo e resolve as coisas tudo em conjunto, sempre nesse espírito que você mencionou. Eu acredito em construção de parcerias. Outra maneira, eu não vejo sucesso com longevidade. Bom, pelo menos é a minha maneira de fazer. Cada um tem o seu estilo de gerenciar os seus negócios. E eu não vou criticar ninguém, mas o meu é este, né? E a gente vai continuar crescendo com a NASCAR. Está sendo fabricado um carro novo, deve estrear o ano que vem. É um carro simples para manter custo baixo, que é uma das premissas da categoria, desde a NASCAR americana, custo baixo, para que seja um bom negócio viável para as equipes e viável para os pilotos poderem participar. Então, vai ser um carro com um pouquinho mais de potência. Ninguém está preocupado de ser mais rápido que a Stock Car, do que a categoria GT, da Endurance, não é nada disso. A gente está preocupado em fazer uma coisa que tenha equilíbrio, que possa ser disputado
com a performance e o talento dos pilotos e que seja viável pilotos profissionais viverem ali, se não puderem estar em outra categoria e se puderem também, ótimo. Nós temos lá vários pilotos que estão na Stock Car hoje, né? Tem algumas equipes que estão na Stock Car e a premissa que até fizemos com as equipes que vieram é não saiam de onde você está. Se quiserem agregar aqui para melhorar a saúde financeira da sua empresa, ótimo, me sinto até contribuindo também com o automobilismo, com a categoria principal, a maior de todas, que é a Stock Car, a qual eu dediquei 1/3 da minha vida, por isso ela ainda corre nas minhas veias. Eu não tenho mais nada a ver na gestão e tudo mais, mas amo a Stock Car e fico sofrendo de longe aqui olhando pela TV. Você foi responsável por trazer de volta ao Brasil e organizar a WEC, um dos maiores eventos mundiais de endurance. Como que foi para você e os principais desafios que você enfrentou? Porque é um evento FIA, né? Não é um evento como a gente organiza no Brasil normalmente. A palavra-chave foi desafio. E a minha mulher disse que eu sou meio louco, que eu gosto de desafio, eu só quero arrumar encrenca. Não, mas eles vieram. O que aconteceu? Quando teve as etapas anteriores aqui, que foi organizada pelo Emerson Fittipaldi, antes mesmo de terminar o contrato, meses antes, o CEO da WEC, o Gerard, ele esteve no Brasil e me convidou para ser o promotor das corridas dos anos seguintes. Eu disse, mas você não tem um contrato com o Emerson? Tenho, mas a gente não vai renovar. Eu falei, o dia que você destratar e renovar, você me chama e aí nós vamos conversar. Hoje eu não converso, por uma questão de respeito ético ao promotor atual. Que, aliás, eu fiz a mesma coisa quando a Truck me chamou. Ainda tinha contrato da CBA com a dona Neuza, esposa do falecido Aurélio, o criador e o grande mentor da categoria de caminhões. E eu disse, não sento nem para fazer reunião. Daí eles só me chamaram quando houve o distrato, me ligou o presidente da CBA e disse, olha, está assinado, ela desistiu, não consegue mais, aceita uma reunião? Daí eu aceitei a reunião. Perfeito. Então, na época, eu fiz a mesma coisa com a WEC. E daí, depois da última etapa de Interlagos, eles distrataram. E daí me chamaram para a reunião, eu fui para a França e eu assinei um pré-contrato para seguir em diante, 2014, 2015, etc. Só que tinha uma verba importante da prefeitura que o promotor tinha. E eu condicionei meu contrato a essa renovação da verba da prefeitura, sem a qual era inviável fazer. E o que aconteceu? Houve mudança de prefeito à época e ele não quis renovar. Então eu tive que ir às 24 horas de Le Mans, encontrá-los e fazer um distrato com eles pessoalmente, que eu não queria fazer de outra maneira. E eu encontrei eles lá, expliquei, não é viável, não para de pé o projeto. O custo é muito alto. O caderno de encargos da FIA e o caderno de encargos da WEC são 2 cadernos que somados é um grande desafio. E ficou uma boa. E aí eles tentaram fazer em 2019, com uma outra empresa que não conhecia de automobilismo e tal, e não deu certo, cancelaram, faltando 60 dias para a data do evento. Foi muito chato para o Brasil, foi muito chato para todo mundo. E não vingou o evento. E daí, passado um tempo, começo de 23, eles me vieram para o Brasil, me contataram, eu acabei aceitando o desafio. Não tinha, confesso, noção da grandiosidade da dimensão completa. Assinei o contrato nas 24 horas de Le Mans com o prefeito Ricardo Nunes, ele foi. Até brinquei com ele, falei assim, vou esperar a tinta da sua caneta secar bem no contrato e depois eu assino, porque sem você eu não assino, né? E foi importantíssimo toda a infraestrutura que a prefeitura pôde dar através da SP Tours, e os caras muito bacanas, muito parceiros, e a gente montou o primeiro evento, e eu sabia que o primeiro evento ia ser muito difícil e abrir caminho para os demais anos, né? E, para vocês terem uma ideia, eu faço uma montagem de oficiais de competição para uma prova nossa de Campeonato Brasileiro em torno de 50, 60 pessoas, entre bandeirinhas, sinalizadores, fiscais, pessoal de direção de prova e resgate médico e resgate de pista. Meu caderno de cargos me pedia 385 pessoas que precisavam ser uniformizadas, luva quanto à questão dos híbridos, protocolos e treinamento de lidar com carro híbrido que dá choque no acidente, todo capacete, bota,
treinamento, simulações, né? E aí toda essa estrutura foi muito difícil de montar, mas funcionou com elogios da FIA depois da prova. O desafio comercial também foi grande, porque ninguém ia patrocinar um evento no primeiro ano, mas eu trouxe as montadoras que eu tinha conhecimento e as montadoras que também patrocinam mundialmente a categoria para comprar camarotes. Fizemos um fanzone que também compraram espaços, a prefeitura montou para a gente o palco, eu contratei roda gigante. Bom, quem esteve lá viu que ficou legal. Foi feito um trabalho em conjunto com o pessoal da UEC, a quatro mãos, sem a experiência deles, do pessoal deles de produção e outras áreas também. Não teria saído tão bem o evento, né? E foi uma aventura muito grande, né? Perdi dinheiro, mas ganhei experiência e fiquei feliz de ter tido uma realização a mais. Mas daqui para frente, a própria UEC está se encarregando de fazer a organização e eles fazem isso no mundo inteiro, ou tem participação com os outros promotores locais e, se Deus quiser, também vai funcionar tudo bem. E que sabe, já rasguei elogios aqui ao evento que eu estive lá e foi um baita de um evento, mas vamos à nossa tradição, Vamos. nosso tempo está curto. Vamos. Todo mundo que vem aqui, a gente pede para assinar. Acho que você vai ser o último a assinar essa viseira. Sobrou só um cantinho. Ixi. Todo mundo que vem a gente pede para assinar, Col. Se você puder, por favor. Tá. Não é pouco. Acho que aí você vai ter que voltar mais umas 3 vezes aqui, porque assim, hoje foi tudo mais rápido para a gente tentar compactar o programa, porque assim, se a gente for pegar realmente para fazer passo a passo, a gente vai gastar aqui umas 3 horas. Ou mais. Ou mais. O pessoal me pede muito para escrever livro e tudo mais, né? Porque tem história. Eu seria Talvez um dos uma primeiros próxima. a comprar. Hã? Eu seria um dos primeiros a comprar, porque me entristece o nosso tempo está acabando, porque a gente queria muito continuar aqui, tem muita coisa boa pra gente falar, né? Se a próxima vez quiserem me convidar, estou sempre à disposição. Daí vocês dividem por capítulos e eu entro num monte de histórias que tem em cada capítulo. Histórias legais, interessantes, curiosidade que a maioria das pessoas não sabem. Mas como a gente estava conversando antes do programa, eu acho que não é só fazer as transmissões das corridas, mas deixar o público e o fã entender também os bastidores, quais são as dificuldades, os desafios, né? Para poder finalmente entregar uma corrida ali na televisão e para o público que senta na arquibancada. Né? Tem muita coisa por trás, muito bacana para ser dito, para ser contado. Esse é o nosso objetivo, né, Li? Trazer uma visão diferente do que as pessoas estão habituadas, porque entrevista por entrevista tem muitas. A gente quer contar o por trás, o que acontece nos bastidores. Eu acho que ninguém melhor do que você para trazer todas essas histórias ao longo desses anos de automobilismo brasileiro. Então, muito obrigado por ter topado vir aqui. E já deixamos, né, Li, o convite para que retorne aqui e continuar nossas histórias. Eu que agradeço a oportunidade, o papo foi muito legal. Eu também fico feliz de relembrar as histórias todas e fico à disposição quando vocês quiserem. E a gente ajusta a agenda aí, como fizemos dessa vez. Obrigado, Col. Li, obrigado pela companhia de sempre. Até semana que vem. Até semana que vem, Ale. Para você que acompanha o programa até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência. Quer rever esse e outros episódios, é só entrar no aplicativo Newco Play e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.